Bom dia, meus queridos irmãos. Se vocês chegarem aqui mais para frente, eu não preciso do microfone. Precisa estar sendo gravado, tá vendo? Ah, tá bom. Irmãos, eu como trabalhei muito tempo com construção, primeiro construção civil e depois construção de rede elétrica, quando a gente pensa assim numa casa, a gente vai usando, ela vai estragando ali algumas coisas, e chega um tempo que você precisa fazer o quê? Precisa fazer uma reforma. Às vezes precisa só de uma pintura, às vezes precisa tirar uma parede de lugar, ou quebrar o reboco, tirar ele, rebocar de novo. Às vezes é uma fissura que aparece ali na parede, como é o caso do nosso salão social ali, que precisa de uma reforma, alguma coisa um pouco maior. E assim também aconteceu com a doutrina da igreja, né? Então houve um tempo em que ela começou a se desviar e saiu bem fora dos trilhos. Então Deus chamou alguns homens para fazer uma reforma nessas doutrinas, né? Então grandes homens foram chamados por Deus para que essa reforma pudesse acontecer. O pastor Ginaldo, então, na semana passada, já falou bastante sobre isso, tá? E eu quero ler um texto com vocês, que está lá em 2 Pedro, no capítulo 2. Peço que os irmãos abram lá. Vamos ler só os versos de 1 até o 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então foi isso que aconteceu, né? Esses falsos mestres introduziram dentro da igreja e foram deturpando a verdade da palavra de Deus, e ela foi tendo entendimento completamente errado, e outras doutrinas entraram dentro da igreja. Então, para isso que houve a reforma, e essa reforma veio num momento muito oportuno, e juntamente com os reformadores, juntamente com a reforma, houve os concílios. Esses concílios, então, eles formaram, discutiram coisas de assuntos, tá? Está havendo um concílio agora, né, que nós somos informados, o pastor Dinaldo, inclusive, está lá, e vamos ter discutido também assuntos concernentes à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nossa denominação maior. Então, algumas pautas, talvez vocês tenham ouvido pela internet, também não quero comentar elas aqui, nem falar nem a favor nem contra. Os nossos pastores e vários outros pelo Brasil afora, né, são reunidos lá em Manaus, nesse concílio que vai decidir também várias coisas sobre a igreja. Então esses concílios também aconteceram ali pela Idade Média, nos 1500, 1600, no tempo da Reforma, e nós temos produzido por esses concílios vários catecismos, né, que ajudam a nós a entendermos um pouco mais a Escritura. E há vários catecismos, né? Alguns são leis importantes e alguns deles, aliás, são usados pela nossa igreja. Um deles que é o breve catecismo de Westminster, que nós estamos estudando. Era para ter passado 2 perguntas hoje, não teve, né? Mas com certeza à noite vai ter.
Então elas nos ajudam a entender um pouco mais as escrituras e ficarmos firmados nela. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre confessando a nossa fé. Então vamos falar bastante sobre esses catecismos, né? Então as confissões reformadas são muito mais numerosas do que as das igrejas católica, grega e luterana. Isso deve, em grande parte, ao fato de as confissões reformadas abrangem várias nacionalidades: a suíça, a alemã, francesa, holandesa, inglesa, escocesa, polonesa, boêmia e húngara. Boêmia não é da boemia, não é daqueles que bebem e ficam até tarde na boemia. A boemia que está falando aí é se eu não me engano, a Tchecoslováquia, a República Tcheca, que hoje é separado. Hoje você tem República Tcheca e Eslováquia. Antigamente era um país só, a Tchecoslováquia. Então realmente, obrigado, irmão Cícero, pela contribuição. Então, cada uma dessas nacionalidades formulou seu próprio credo por causa de seu isolamento geográfico e político. Então, elas eram ali bem, não é como é hoje, né? Então, hoje é muito mais graça. Se você vai na Europa hoje, tem lá o mercado comum europeu, tem a zona do euro. Então, os países ali da Europa é como se você estivesse no Brasil. Você pode viajar para outros países como se você estivesse aqui dentro do Brasil. Passa ali na fronteira, você sai daqui de São Paulo, vai ali, atravessa o rio, você já está no Mato Grosso, sai do Mato Grosso no Mato Grosso do Sul, vai por outro lado, que é do lado do Paraná, Rio Grande do Sul. Às vezes você nem sabe, passa assim de carro de ônibus, você nem percebe que tem uma fronteira. Então na Europa também hoje está assim, mas antigamente não era. Então antigamente era mais dividido. Então os países foram ali criando as suas próprios catecismos. Então cada dessas nacionalidades formulou seu próprio credo por causa de seu isolamento geográfico e político. As igrejas reformadas permitiram grande liberdade no desenvolvimento de várias doutrinas fundamentais, mas sempre permaneceram no âmbito da estrutura da palavra de Deus, a qual aderiram estritamente. Então é muito importante a gente entender que esses catecismos que foram desenvolvidos, eles foram centrados em cima da palavra de Deus e ajuda a gente a permanecer firmado na escritura. Eu, quando penso nos catecismos, eu penso assim como, sabe quando você faz um bolo, você vai colocar em cima da mesa e você não quer que formigas ou moscas sentem em cima do bolo, então você põe uma redoma ali cobrindo tudo aquilo, né? Então eu penso assim, como isso como sendo uma redoma, como algo protegendo assim, a igreja para não deixar que outras doutrinas falsas comecem a entrar ou serem introduzidas dentro da igreja. Eu gosto sempre de pensar assim. Então, essas são aí alguma parte das confissões reformadas. E vou passando os slides, vocês vão lendo e vou dando mais informações aqui para vocês, tá? Vamos passar para o próximo. Então, as famílias das confissões reformadas. Uma das características admiráveis dos primeiros calvinistas, nós vamos falar um pouco aqui também de Calvino, e nós como presbiterianos somos calvinistas, tá? Vamos se perguntar, você é arminiano ou calvinista? Fala, não, eu sou calvinista, tá? Não tanto. Então, uma das características admiráveis dos primeiros calvinistas era a sua dedicação para elaborar confissões doutrinárias. Aqueles calvinistas e os crentes reformados subsequentes afirmavam que as confissões tinham apenas um caráter temporário, visto que se refletiam as percepções limitadas de homens comuns. A autoridade das confissões é derivada da palavra de Deus e sempre tem que ser subordinadas a ela, que possui autoridade intrínseca. Então, a maior autoridade sempre vai ser a palavra de Deus. Se houver algum conflito, você se volta para a palavra de Deus e ela é a autoridade maior. Então a Bíblia é o nosso símbolo, é a nossa maior fé, onde a gente mais procura, é o nosso norteador maior, né? Por onde a gente vai. No entanto, eles reconheciam que as confissões prestam valiosa contribuição às tarefas primárias da igreja. Tá? No caso, a adoração, a tarefa doxológica, o testemunho, que é a tarefa proclamadora, e o ensino, que é a tarefa didática. E a defesa da fé, a tarefa disciplinadora.
Então, as confissões reformadas têm sido particularmente eficientes em ajudar a igreja a declarar de modo unânime o que ela crê, o que ela deve ser e como ela deve ser um testemunho evangélico para aqueles que estão fora da sua comunhão. Então é muito importante que nós conheçamos, como presbiterianos, esses símbolos que ajudam a gente, tá? Tem algumas bíblias que já vêm com esses catecismos, o catecismo de Heidelberg, o Catecismo Maior, o breve Catecismo de Westminster, a Confissão Belga, nós vamos falar dela também daqui a pouco. Então, alguns desses documentos é muito importante, como presbiteriano, que você conheça, tá? Hoje é muito fácil, porque você digita lá no Google, né, ou algum outro mecanismo de pesquisa que você tem, você digita, por exemplo, lá, Breve Catecismo de Westminster, então vai ter lá tudo para você estudar, para você ler. Então, hoje, assim, a gente só não faz se não quiser, porque é muito mais fácil. Hoje as informações estão aí, a bel prazer para nós se dispormos delas e aprendermos bem mais, né, bem mais fácil, de forma bem mais fácil, do que era antigamente. Então hoje está muito mais tranquilo para nós. Quero falar para vocês também que essa aula está sendo gravada, vai ficar, né? Os nossos irmãos que estão na outra classe lá, que são dos catecúmenos, né? Eles queriam estar participando, então nós resolvemos gravar para que eles possam também assistir depois e estar a par de tudo que está sendo falado aqui. Ela é também participativa, tá? Vocês podem participar. Eu quero encorajar vocês a participar. Quando quiser fazer uma pergunta, o Luciano está ali atrás com o microfone, é só levantar a mão aqui, que eu peço para ele levar o microfone para você, e você pergunta, isso para quê? A dúvida que você pode ter, pode ser a dúvida que o irmão que está do lado tem, o seu também tem, e às vezes ele tem vergonha de perguntar, aí você pergunta e já responde a pergunta dele. Se nós soubermos responder, né? Se não soubermos responder também, não tem problema, a gente vai pesquisar um pouco mais e depois responde a pergunta para vocês, é legal? Então, quiserem participar, fica à vontade. Não deixe eu aqui, fica só falando, não. Quando quiser, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode levantar a mão que a gente abre aí para vocês falarem, ok? Então, esse é doxológica, né, que é guiar a adoração da igreja, proclamadora, fortalecendo o testemunho, e instruir no ensino da fé e defender a fé contra erros, né? Aquilo que eu falei, né? Que pode entrar algumas coisas dentro da igreja e doutrinas erradas, e as nossas confissões de fé ajudam, tem a função de nos ajudar nesse papel de preservar aí a doutrina da igreja, ok? Eu venho da igreja cristã evangélica, e a igreja cristã evangélica também tem um símbolo de fé, que é a Carta de São Luís. Então, se vocês algum dia quiserem ler, é um documento muito bacana também, que foi elaborado justamente para ajudar essa igreja, essa denominação, a não se desviar do caminho dela. Então, houve um concílio de vários pastores que se reuniram e elaboraram esse documento. Não é como os que nós temos aqui, mas é um documento também que ajuda a nortear e guiar a fé da igreja para que ela jamais saia do seu caminho. Então, famílias das confissões reformadas. As igrejas reformadas do século XV, aliás, XVI e XVII, produziram várias famílias de confissões ortodoxas que promoveram a fé reformada e diferenciaram-na do catolicismo romano e de outros grupos de igrejas protestantes. As mais bem conhecidas desses grupos de confissões foram a família suíço-húngara, representada pela primeira e a segunda confissão helvética, que aconteceu no ano de 1536 e 1566, e pela Fórmula de Consenso Helvética, 1675. A família anglo-escocesa, representada pela Confissão Escocesa de 1560, pelos 39 artigos, foram compostos em 1563, pela Confissão de Fé de Westminster, que é o que nós mais conhecemos, 1647, e pelo Catecismo Maior, 1648, e o Breve Catecismo também de 1648. Isso aconteceu lá na Assembleia de Westminster, e a família holandês-germânica
representada pelas 3 formas da unidade: a Confissão de Fé belga, 1561, o Catecismo de Heidelberg, de 1566, e os Cânones de Dort, de 1618 a 1619. Então houve várias reuniões, a gente vai ver aqui uma delas que foram praticamente 7 vezes, tendo reunião todos os dias. Vocês já pensaram o cansaço que esses homens tiveram ali de debruçar para elaborar esse documento para nós? Então, dessas confissões reformadas, as 7 mais diligentemente adotadas pelas denominações reformadas, e em todos os dias, são as 3 formas da unidade: a segunda confissão helvética, a confissão e os catecismos de Westminster. Elas podem ser chamadas de padrões doutrinários vivos, porque são sancionados oficialmente por inúmeras igrejas reformadas do século XXI. Esse capítulo provê uma introdução histórica básica quanto a esses padrões na ordem que foram compostos. Também representa um resumo da história de 2 confissões batistas do século XVII. Então também tem essas confissões. Nós não usamos, mas também vamos falar um pouco delas. Passa. Eu que tá querendo demais aqui, né? Acho que eu passei demais, deixa eu voltar um pouco. Então, vamos falar um pouco sobre a Confissão de Fé belga, que aconteceu lá em 1561. Ela é a mais antiga das 7 confissões vivas que nós falamos aqui, tá? É a Confissão belga. Esse nome é derivado da sua designação do século XVII em latim, Confessio Belgica. O termo Bélgica referia-se a todos os Países Baixos, que hoje são divididos entre Holanda e Bélgica. Na realidade, a Holanda, esse nome normalmente, quando se refere ao país, você vê lá Países Baixos. Então a confissão belga também é chamada de confissão valônica e confissão neerlandesa. Essa confissão, ela foi... Deixa eu passar mais um... Ela foi elaborada de acordo com a confissão galiciana, uma confissão de fé reformada francesa, do ano de 1559, que por sua vez seguiu o modelo de Calvino. A confissão belga segue aquela que se tornou a ordem doutrinária tradicional da teologia sistemática reformada. As doutrinas concernentes a Deus, a teologia propriamente dita, artigos 1 a 11, ao homem, antropologia, artigos 12 a 15, e a Cristo, a cristologia, os artigos 16 a 21. A salvação, que é soteriologia, artigos 22 a 26, e a igreja, que é eclesiologia, artigos 27 a 35. E as últimas coisas, que é a escatologia, os artigos 37. Então, o artigo 36 aborda a natureza teocrática do governo civil. Embora seja uma ordem doutrinária objetiva, a confissão tem um espírito amoroso, experimental e pessoal, que é fortalecido pelo uso receptivo e repetido do pronome nós. Então, o principal autor da confissão belga foi Guido de Bresse, esse nome que vocês estão vendo aí. Um pastor reformado itinerante, que durante o século XVI, as igrejas reformadas na Holanda experimentaram perseguição severa pelas mãos do rei Filipe II da Espanha, um aliado da Igreja Católica Romana. Então, no ano de 1561, Guido Bresse, talvez assistido por colegas pastores, escreveu essa confissão, para provar que os adeptos da reformada não eram rebeldes, e sim cidadãos que obedeciam a leis e professavam doutrinas bíblicas. Então, no ano seguinte dessa redação, uma cópia dessa confissão foi enviada a Filipe II, que era o rei, juntamente com uma declaração de que os suplicantes estavam prontos a obedecer ao governo em todas as coisas lícitas,
mas ofereceu suas costas aos açoites, sua língua à espada, e sua boca às mordaças, e todo o seu corpo ao fogo, sabendo muito bem que os seguidores de Cristo têm de levar a cruz e negar a si mesmo, em vez de negar a verdade expressa na confissão. Nem a confissão, nem a petição persuadiram as autoridades espanholas a serem mais tolerantes com os protestantes. E no ano de 1567, Guido de Bresse se tornou um mártir entre as centenas que selaram com sangue a sua fé. No entanto, sua obra permaneceu como uma afirmação convincente da doutrina reformada. Então, irmãos, houve muito sacrifício para que esses documentos, pudessem ser firmados. Não quero comparar com a Bíblia, mas vocês sabem também que muitos perderam a vida por defender a sua fé na palavra de Deus. E alguns desses homens aqui se firmaram, como Martinho Lutero também, depois de colocar aquelas teses da reforma contra a Igreja Católica, sofreu muitas perseguições também. E alguns desses aqui chegaram até a ser martirizados por causa da sua fé, mas não se desviavam dela, né? Coisa maravilhosa para nós sabermos e conheceremos a importância disso na nossa vida. Então, isso é uma história da confissão belga, que nós ainda não sabíamos, talvez algum de nós não sabíamos, como eu também não sabia. De tudo isso, só tinha lido a confissão belga, um documento muito, muito bom, muito legal, e eu aconselho você a conhecer também. E nós vamos falar agora um pouco sobre o Catecismo de Heidelberg, que é do ano de 1563. Então, esse catecismo também muito conhecido no meio presbiteriano. Ele foi escrito em Heidelberg, claro, na Alemanha, a pedido do eleitor Frederico III, viveu no ano de 1516 a 1576, governador do Palatinado, uma província alemã influente. Então, esse príncipe comissionou Zacarias Ursinus. Se eu estiver falando algum nome aqui que não está pronunciado muito correto, você conhece bem esses idiomas, saiba que eu sou leigo, não falo alemão, falo mal português e inglês um pouquinho, então se pronunciar alguns nomes errados e de forma errada, então vocês desde já estejam me perdoando por causa disso, tá bom? Então ele era professor de teologia de 28 anos de idade da Universidade de Heidelberg, e Gaspar Olevianus, que era um pregador de 26 anos de idade que ministrava na corte de Frederic. Então ele foi designado para que eles prepararem um catecismo reformado para a instrução dos jovens e orientação de pastores e ensinadores. Então ele foi responsável pelo conteúdo do catecismo, enquanto Olevianus esteve talvez mais envolvido na composição e edição final. A erudição e a eloquência de Olevianus estão evidentes no produto final, que tem sido chamado de um catecismo de poder e beleza incomuns, uma obra-prima reconhecida. Frederico indicou que muitos outros, incluindo o corpo docente da teologia e os mais importantes oficiais da Igreja do Palatinado, contribuíram para o documento final. Então, depois que o catecismo foi aprovado por um sínodo em Heidelberg, em janeiro de 1563, foram publicadas no mesmo ano em Heidelberg mais 3 edições em alemão, cada uma delas incluindo pequenos acréscimos e uma tradução em latim. A 4ª edição tem sido considerada muito o texto oficial do catecismo. A tradução holandesa, sancionada pelo Sínodo de Dort, da qual a versão inglesa depende, foi realizada a partir dessa edição do catecismo. Então, quando a primeira edição do catecismo de Heidelberg apareceu, a Bíblia em alemão ainda não havia sido dividida em versículos. Interessante, né? Consequentemente, as passagens da Escritura listadas na margem incluíam somente o livro e o capítulo. Então, os versículos não tinham ali. Então, a tradução em latim corrigiu esse problema, incluindo as referências dos versículos e as perguntas numeradas. Então, o catecismo também foi dividido em 52 sessões, de modo que uma sessão referida, como o Dia do Senhor, fosse pregada em cada domingo do ano. O catecismo contém mais textos bíblicos como prova,
do que a maioria dos catecismos, porque os seus autores queriam que ele fosse um eco da Bíblia. Então, os textos bíblicos que serviam como prova deviam ser considerados uma parte importante do catecismo, como Frederick escreveu no prefácio original. Então, as provas bíblicas pelas quais a fé dos filhos é confirmada são textos que têm essa capacidade, porque foram selecionados com grande empenho das escrituras que são divinamente inspiradas. Então, o que você encontra, né, no Catecismo de Heidelberg são todo ele que está ali com toda a base bíblica, né? Que ajuda nós, como eu já falei e friso, a permanecer firmado nas escrituras. E também tem a finalidade de ajudar a gente a compreender um pouco mais. Por isso, no Catecismo de Westminster, quando tem aquelas perguntas e respostas, ajuda a gente a compreender um pouco melhor, né, as escrituras, né? Sim, com certeza. Ajudou muito nisso. Sim. Nós vamos passar aqui teve uma discussão bem grande e teve uma reunião que durou vários dias, né, para poder definir verdadeiramente os 5 pontos do calvinismo aí que foram a base, né, que os arminianos tentaram desestruturar, desestimular ou trazer de uma forma diferente. Então houve uma reunião, nós vamos falar sobre ela daqui para frente. Não sei se a gente consegue chegar lá hoje. Quando der 11h30, você me avisa, tá? Pra gente parar. Senão a gente vai engatar aqui e vai embora aí, vai dar meio-dia, nós ainda vamos estar aqui. Mas 11h30 a gente para. Nós não vamos conseguir terminar, que são vários slides, tem vários um capítulo bem grande aqui do livro que nós estamos estudando. Se esse pastor Edinaldo para mostrar para vocês, esse aqui, ó. Vivendo para a Glória de Deus, uma introdução da fé reformada. Então ajuda a gente a compreender o que é a fé reformada. E agora nós vamos do Catecismo de Heidelberg, nós vamos falar um pouco mais ainda sobre ele. A estrutura e o legado do Catecismo de Heidelberg. Peraí, deixa eu ver, eu acho que ainda tem mais uma coisinha aqui. Então, o Catecismo de Heidelberg tem sido traduzido para todos os idiomas europeus e diversos outros idiomas da Ásia e da África. Tem circulado mais amplamente do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. A Imitação de Cristo, escrito por Thomas A. Kempis, e o Peregrino, escrito por John Brennan. Quem é que conhece o Peregrino? Já leram essa obra, já assistiram o filme? Então é uma obra muito boa de John Brennan. Corretamente reformado, mas moderado em tom e pacífico em espírito. Esse livro de conforto permanece como um dos catecismos da Reforma mais usados e mais apreciados. Eu conheço ele já e ele gosto muito, né? Eu aconselho vocês também a lerem um pouco dele. Então, ele se estrutura dessa forma. A estrutura e legado do Catecismo de Heidelberg. A parte número 1 fala sobre pecado e miséria. Então, nas perguntas de 3 a 11, baseado em Romanos de 3 a 20. Não, de 1 a 3, versículo 20. E a condição humana diante de Deus. A segunda parte, né, a redenção em Cristo, são as perguntas de 12 a 85, baseado em Romanos 3, 21 até o 11, de 3, 21 até o capítulo 11, verso 36. Fé, credo dos apóstolos e também os sacramentos. E a terceira parte dele fala sobre gratidão a Deus. São perguntas de 86 até 129, baseado nos capítulos 12 a 16 de Romanos. Os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Então ele é dividido em 52 dias do Senhor. Para a pregação dominical, nós temos 54 semanas no ano, né? Daí 52. Então o catecismo foi traduzido para todos os idiomas europeus e vários asiáticos e africanos, pessoal e devocional. É chamado de livro do conforto para os cristãos. Então, esse é um pouco mais aí do Catecismo de Heidelberg. Agora vamos falar um pouco sobre a confissão helvética, que aconteceu ali por ano de 1500
1566. A primeira, nós vamos falar da segunda, né? A primeira confissão helvética teve a sua origem em 1536. Olha, aí já se vão quase 500 anos. Nós estamos hoje em 2024, faltando aí uns 12 anos para completar 500 anos. Então é um documento bem antigo. Então, como fruto do interesse de harmonizar e solidarizar o ensino da reforma por meio da elaboração de uma confissão suíça, Helvete, era a designação em latim para o povo do leste da Gália, hoje conhecida como Suíça. Embora apreciada por Martinho Lutero, essa confissão naufragou por causa do desacordo sobre a presença real de Cristo na ceia do Senhor. Aí que começam algumas contradições, né? Então, uma questão resolvida posteriormente, pelo menos para os calvinistas e zwinglianos, no consenso de Zurique, lá pelo ano de 1549. Então, a segunda confissão herética é mais importante, mas teve origem pessoais. Começou na forma de uma confissão e testemunho pessoal, escrito por Heinrich Bullinger em 1562, e em 1564, Bullinger contraiu a praga quando essa assolou Zurique, e por isso começou a revisar sua obra, porque ele antecipava sua morte, ou seja, ele sabendo ali que poderia morrer por causa da praga que foi contraída, então ele se antecipou a fazer uma renovação, né, dessa confissão. Então, a esposa e as 3 filhas dele morreram, mas ele sobreviveu. Então, quando Frederico III, eleitor do Paladino, pediu-lhe que providenciasse uma exposição da fé reformada, Bullinger lhe deu uma cópia da confissão. É essa confissão que nós conhecemos como confissão helvética. E Frederico traduziu para o alemão antes de comparecer para defender-se contra as críticas luteranas perante a Dieta Imperial de 1566. Depois de alguma revisão numa conferência realizada em Zurique, naquele mesmo ano, a confissão recebeu a anuência das cidades suíças de Berna, Biel, Genebra, Grisons, Mohansen, Schaffhausen e St. Gall. Posteriormente, ela foi aprovada na Suíça, Hungria, Polônia e outros lugares. Então, a segunda confissão helvética, eu não conheço ela, tá, irmãos? Mas agora eu fiquei curioso, eu vou procurar e vou ler para conhecê-la também. Então, essa segunda confissão é atualmente um manual compacto de teologia reformada, contendo 30 capítulos, estendendo-se a umas 20.000 palavras, então não é uma obra pequena, escrita no contexto histórico da edição definitiva das Institutos da Religião Cristã, de João Calvino, bem como da Assembleia de Contra-Reforma Católica Romana, reunida em Trento no ano de 1545 até 1563. Então, a confissão resume a teologia reformada de maneira abrangente. Começa com a Escritura, move-se pela teologia sistemática, enfatizando pontos caracteristicamente reformados e calvinistas. Então, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus, lá no capítulo 1. Cristo é o espelho no qual devemos contemplar nossa eleição, está lá no capítulo 10. E a providência e a predestinação são obras separadas de Deus, e o corpo e o sangue de Cristo são recebidos de modo espiritual e não carnal, ou seja, por intermédio do Espírito Santo. Mas assuntos práticos eram também de grande interesse. A oração e o canto, os dias santos, a catequese, a visitação aos enfermos, o sepultamento dos mortos, são discutidos nos capítulos 23 a 26, bem como questões relacionadas ao casamento, ao celibato e ao papel dos magistrados, no capítulo dos 29 a 30. Então, essa segunda confissão helvética foi assim uma afirmação madura da teologia reformada para a segunda metade do século XVI, bem recebida internacionalmente. Ela foi traduzida para holandês, inglês, polonês, italiano, húngaro, turco e árabe. Permanece como um testemunho valioso
dos Labores da Fé de Billinger, ainda até hoje usada pelas igrejas reformadas húngaras. Então, na Hungria é um documento bem conhecido. Distorção para combater a distorção da Igreja Católica sobre a transubstanciação. Exatamente. Até hoje, na Igreja Católica, eles creem que quando é servida ali a hóstia, é o corpo presente mesmo de Cristo ali. Eles creem que você está comendo um pedacinho do corpo de Cristo ali. Essa confissão aí, ela tinha comunhão com o calvinismo. Sim. Ela estava Bem, com o calvinismo. E os cânones de Dort também é uma outra confissão de fé. Então, a decisão do Sino de Dort sobre os 5 pontos de doutrina em disputa na Holanda é popularmente conhecida como os Cânones de Dort. Dos 5 artigos contra os remonstrantes, consiste em afirmações doutrinárias adotadas pelo Sínodo de Dort, que se reuniu na cidade de Dordrecht em 1618 e 1619. Embora tenha sido um sínodo nacional das igrejas reformadas da Holanda, ele tinha um caráter internacional. Além dos seus 62 delegados holandeses, o sínodo tinha 27 delegados da Inglaterra, Suíça, Alemanha e 5 outros países. O governo francês recusou-se a permitir que qualquer delegado francês atendesse a esse sínodo, incluindo o mais notável teólogo calvinista francês da época, que era Pierre Dumoulin. Demonstrantes eram discípulos de Jacob e Arminio. Eles já distorciam o que Arminio falava, porque o Arminio admirava Calvino. Havia ali também uma distorção, alguns pontos que eram... Mas do Arminio, o Calvino, o Arminio, ele admirava Arminio. Já li. Já é. Então, bom, Os demonstrantes já saíram fora. a gente vai falar um pouquinho deles aqui. Eles eram Exatamente. os de Arminio. Exatamente. Distorceram um pouco. Então, continuando aqui, tá? O Sínodo de Dort foi realizado para resolver uma controvérsia séria nas igrejas holandesas, iniciada pelo surgimento do arminianismo Jacob Arminius, 1560 e 1609. Professor de teologia na Universidade de Leiden, diferia da fé calvinista em vários pontos importantes. Depois da morte de Arminius, o que o irmão falou, tá? 43 de seus seguidores apresentaram suas opiniões facciosas aos Estados Gerais dos Países Baixos. No documento chamado de Remonstrância de 1610, e mais explicitamente nos escritos posteriores, os arminianos ensinavam, primeiro, a eleição baseada numa fé prevista, a universalidade da expiação de Cristo, se estão acompanhando aí, e o livre-arbítrio e a depravação parcial do homem, não total, tá? A resistência à graça, como se nós pudéssemos resistir à graça. Então, a possibilidade de apartar-se da graça, que é isso, nós não temos condições. Deus chama, e o chamado dele é específico e irresistível. Nós não temos como resistir quando Deus chama. E eles não criam nisso. Então, eles achavam aí que a gente poderia se apartar da graça de Deus, ou cair da graça. Então, eles pediram revisão dos padrões doutrinários das igrejas reformadas e proteção do governo para as opiniões arminianas. Então, o conflito arminiano-calvinista se tornou tão grave que levou os Países Baixos, lembra ali a Holanda e a Bélgica, né? São 3 países. Os países são 3 países. É a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo. Sim. É chamado de Benelux, Bélgica, Nederlândia e Luxemburgo. Obrigado, irmão. Então, a possibilidade de apartar... Então, eles pediram revisão desses pontos. Então, o conflito tornou tão grave que levou os Países Baixos ao risco de uma guerra civil. Por fim, em 1617,
os Estados Gerais votaram 4-3 a convocação de um sínodo nacional para lidar com o problema do arminianismo. Então, o conflito foi tão grave ali que quase teve uma guerra civil por conta disso, tá? Então, o sínodo realizou 154 sessões, aquilo que eu estava falando para vocês, formais, durante um período de 7 meses. Se você pega aí 7 vezes 3 dá 7 vezes 30 dá 210 dias. Então, nesses 210 dias, houve 154 sessões formais. Fora as informais que aconteceram, né? Então, desde novembro de 1618 a maio de 619. 13 teólogos arminianos, liderados por Simão Episcópios, tentaram atrasar a obra do sínodo e dividir os delegados, mas seus esforços se mostraram infrutíferos sob a liderança de Johannes Borgemann. Então, os arminianos foram rejeitados. O sínodo desenvolveu os cânones por meio dos quais rejeitaram a remonstrância de 1610 e afirmaram a doutrina reformada quanto aos pontos debatidos. Então, esses pontos que mais tarde se tornaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, o pastor Edinaldo falou sobre os 5 lemas da reforma, diferente sobre esses 5 pontos do calvinismo. Podem ser resumidos com a eleição incondicional, a redenção específica e a depravação total, que está aí no slide que vocês estão vendo. Então, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, ainda que esses pontos não representem todo o calvinismo e sejam considerados mais corretamente como as 5 respostas do calvinismo aos pontos de erro do arminianismo, eles são de fato no âmago da fé reformada, pois fluem do princípio da absoluta soberania divina na salvação de pecadores e podem ser resumidos dessa forma, como nós estamos vendo aí, né? A eleição por fé prevista, tá? E nós cremos na eleição incondicional. Eles criam na expiação universal, que Cristo morreu para expiar os pecados do mundo todo. Então, se eu crer nesse ponto, eu creio então que todos serão salvos, né? Ninguém vai se perder. E nós sabemos que a Bíblia não afirma isso, de forma nenhuma. Então, a redenção é específica. Cristo chamou alguns, né? Ele morreu para toda a terra, mas para aqueles que vierem a crer nele. Então, esses sim vão ser redimidos, o restante não. Sim. Eles também criam no livre-arbítrio, tá? Então, a pessoa pode escolher pecar ou não, e nós cremos na depravação total, né? Lá em Efésios 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o homem estava completamente depravado por causa do pecado, e não só uma parte, né? Nós não temos escolhas de escolher o bem, como depravado completamente. Então, exatamente por isso é que Deus chama. Então, nós não temos condições de ir até Ele. Eles criam também que você poderia resistir à graça. Nós sabemos que a graça é irresistível. Então, quando Deus chama você, não chama para você para dizer sim ou não. Ele te chama para sim. Graças a Deus, né? Que Ele nos chamou com sim. Se nós tivéssemos a opção de escolher ou não, muitos daí escolheu não, né? Mas nós não temos escolha. Então, quando nós somos chamados, né? Assim como Paulo, né? Não adianta você ficar recalcitrando, dando coice nos agrilhões, você vai se machucar mais ainda, né? Então, venha logo que é mais fácil, é melhor para você. Está gravado. O problema dos remonstrantes é que eles não analisavam o contexto. Exatamente. Hoje vinde a mim, mas tem que Deus enviar. Exatamente. Senão, Tudo que depende de Deus, nada depende de mim. amém, irmão. Amém. Deus seja louvado. Então, possibilidade de apostasia de um lado e a perseverança dos santos, né? Bem legal para a gente crer nessas coisas. Então, esses 5 pontos foram debatidos aí, irmãos, longamente por 150, como eu falei, 154 sessões formais. Então, houve uma discussão severa
com relação a esses pontos, eles foram firmados, e graças a Deus é o que a gente crê realmente hoje. Nós, como crentes, cremos verdadeiramente nesses pontos, né? E ainda bem por eles. Deixa eu ver o que eu tenho para falar aqui um pouco mais sobre eles. Vamos para mais um slide, então, falando aí sobre os 5 pontos do calvinismo, né? Primeiro é a eleição incondicional. A eleição... Obrigado por passar para mim aí, tá? A eleição e a fé salvadora são dons soberanos de Deus e não são baseados em mérito previsto. Ela é incondicional. E a redenção específica. A morte de Cristo é suficiente para todo mundo, como eu falei, mas a eficácia salvífica é limitada aos eleitos, né? Então Deus elegeu um povo, Deus os elegeu lá, e a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo ele fez isso. Então não são para todos, alguns foram eleitos, foram escolhidos. Senão não haveria eleição. Já que todos, então não precisa ser alguns eleitos. Não precisa ter alguns escolhidos, se são todos. Então, um ponto aí que diverge completamente daquilo que eles criam. E a depravação total, terceiro ponto. Todas as pessoas são tão corrompidas pelo pecado que não podem exercer livre-arbítrio para a salvação. Não tem como escolher. Se deixássemos por nós, a nossa escolha seria sempre para o lado errado. Tá? E falando da graça irresistível. Por graça soberana, Deus chama irresistivelmente os eleitos e os regenera para novidade de vida. Então ela é irresistível, ele chama e faz tudo, né, por nós e para nós. E a perseverança dos santos, o que significa isso? Que Deus preserva graciosamente os remidos para que perseverem até o fim. Então a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de... Complete aí, irmãos. Aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então Jesus começou uma boa obra em nós, e essa obra vai ser completada. Embora muitos de nós tropecemos pelo caminho, caiamos no pecado, mas a gente volta e se arrepende, porque Deus colocou o Espírito Santo dele em nós. Então, mesmo que a gente caia, a gente vai se levantar de novo e vai seguir até o final da nossa vida. Então essa é a perseverança, né, de nós que somos santos. Se chamar aí você de santos, tanto Cícero, você é santo, irmão. Quando Paulo escreve lá a carta da igreja de Coríntios, ele diz lá os santos que há em Corinto. E quando a gente lê as cartas na Bíblia, a gente percebe que a igreja de Corinto era uma igreja bem cheia de problemas, né? Então ele chama eles de santos. Nós também somos santos. Não santos no sentido católico, aquele que não peca. Santo é aquele que foi separado, aquele que foi eleito, aquele que foi chamado por Deus. Então, nesse sentido, nós somos santos, sim. Então, se chamar você, Thaís, de santa, você é santa. Temos mais tempo? Temos mais uns 5 minutos aí. Vamos entrar um pouquinho na frente, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, a confissão de fé de Westminster, que é um documento que a gente mais usa na igreja presbiteriana. É a confissão de fé de Westminster. Então, essa confissão de fé foi produzida pelos teólogos de Westminster, tem sido indubitavelmente os documentos mais influentes da época pós-reforma da igreja cristã, sendo essa confissão uma exposição redigida com cuidado. A quietude de suas sentenças esconde amplamente a tempestuosidade do contexto político da qual ela foi escrita. Então, essa Assembleia da cidade de Westminster foi convocada em 1643, depois de anos de tensão entre o rei Charles I da Inglaterra e o seu parlamento crescentemente puritano. Reunida sob a liderança do erudito William Twisse, contrário aos manifestos desejos do rei, a visão da Assembleia era de realizar uma unidade mais íntima de fé e prática em todo o reino de Charles.
A tarefa original da maior parte dos delegados puritanos era de revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Mas, segundo a assinatura da aliança e liga solene entre o parlamento e os pactuantes escoceses, no ano de 1643, então a tarefa se desenvolveu na obra mais específica de estruturar fórmulas eclesiásticas e teológicas que trariam à Igreja da Inglaterra a conformidade com a doutrina e prática presbiteriana na Escócia. Então, esses delegados eram ministros da Igreja da Escócia e declinaram de tornar-se membros da Assembleia. Então, eles preferiram, né, se voltar para a palavra de Deus do que ser membro da Assembleia. Então, foi o grande estadista eclesiástico Alexander Henderson, o estimado teólogo calvinista e expoente da piedade reformada Samuel Rutherford, o jovem extraordinariamente dotado George Gillespie e o fascinante Robert Bailey, em cuja obra Letters and Journals encontramos vilumbres das atividades e das personalidades na Assembleia. Então, os escoceses também insistiram em enviar presbíteros regentes como representantes, ilustrando assim o seu compromisso com o governo da Igreja, tanto pelos presbíteros docentes como os presbíteros regentes. Lu, você sabe o que é um presbítero docente e um presbítero regente? Sabe? Presbítero docente é pastor, né? E presbítero regente somos nós que não somos pastores, mas a definição de presbítero é pastor. Tá? Então nós somos, de certa forma, os pastores. Não somos docentes, não somos aquele que está na frente da igreja que cuida da catedral. Mas também somos pastores. Então, quando o pastor Denis, sim. Então, quando o pastor Denis pediu para os presbíteros levantarem, para a igreja de oração procurar os presbíteros, essa é a função nossa também. Além de ensinar, pregar, ajudar, orar. Mas não é só função de presbítero, né? Cada crente também tem essa função, né? De aprender para poder ensinar, passar o conhecimento para frente, orar. Então, não é só função deles. É mais designado para eles, mas é a função de todos. Exatamente. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, que já é 11h30, tá? O nosso tempo está encerrado. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, tenham um bom almoço e sigam aí, vamos conhecer esses símbolos de fé que ajudam aí na nossa igreja para que nós permaneçamos firmes e fortes, cada vez mais firmados na palavra do Senhor. Amém? Obrigado pela paciência, o tempo de vocês, que Deus nos abençoe.